Rapaz, olha que maravilha. Hoje todo mundo pescando na beira, todo mundo pescando na beira do Sabiá. Hoje dá para levar uma tilápia pro almoço, né? Hoje dá para levar uma tilápia pro almoço, não dá não? Dá. Ó, tem uma linha aí. Hoje todo mundo pescando. E essa pesca que todos aqui estão fazendo me traz a memória, me traz a lembrança, a pesca maravilhosa que aconteceu lá no mar da Galileia. Não sei se você sabe, mas quando Jesus mandou Pedro retornar ao mar, Pedro havia batido rede a noite toda. Todo pescador sabe que o melhor horário que tem para se pescar é à noite, na madrugada. É o melhor horário. E Pedro, que vivia da pesca, ele havia batido rede a noite toda e não havia apanhado nada. Quando ele retorna da sua jornada de trabalho, aqui o pessoal está pescando, a grande maioria por hobby. Mas Pedro não, ele vivia da pesca, ele sustentava a família dele, a esposa, os filhos, sustentava com a pesca dele, com os peixes que ele pegava durante a madrugada, durante as pescas por ele realizado. Então, foi uma noite árdua, de muito labor, de muito trabalho, mas Pedro retornava sem sequer ter pego um peixe durante toda a noite e madrugada. De repente é o teu caso, né? Você é uma pessoa esforçada, trabalha de dia, de tarde, de noite e às vezes até de madrugada. Você faz o horário normal, você faz hora extra, você faz adicional noturno e até salubridade, porque você trabalha de madrugada em 1, 2, 3, 4 empregos às vezes, para sustentar a sua família. E não tem conquistado nada. E não tem conseguido nada. O que você tem trazido é muito insignificante e muito irrisório comparado ao esforço que você tem feito e vem fazendo. A exemplo de Pedro. Pedro, durante toda a noite, bateu rede. Aqui o pessoal está pescando com vara, mas Pedro com rede, em alto mar, no mar da Galileia. Mar da Galileia, sabe lá o que é isso? Eu estive lá. Dá para você pegar o peixe até com a mão. Mas Pedro não conseguiu nada. Tá igual você. Quando ele retornava pela manhã, ele encontrou um homem pregando a palavra de Deus à beira do mar da Galileia. Ele nunca havia visto aquele homem. Jesus para ele era um estranho. Era simplesmente um mensageiro de Deus ali à beira das águas. Quando Pedro o viu e aproximava-se meio desanimado, juntamente com André e outros mais que estavam com ele, meio desanimado, porque é assim que a pessoa fica quando ela não vê resultado do que ela faz. Ela fica desanimada. Meio desanimado, Jesus, porque tinha uma multidão à beira da água para ouvir o que ele falava e ele não tinha condições para atender todo mundo ou para fazer chegar ao ouvido de todo mundo a sua voz, viu em Pedro a oportunidade. O barco de Pedro poderia distanciá-lo um pouco do mar e ele então conseguiria fazer com que a sua voz, através do vento, chegasse até as pessoas que estavam um pouco mais distantes. E Jesus pediu e Pedro emprestou o barco. Pedro colocou o barco dele à disposição de Jesus. Está vendo aí o pessoal pescando? Você está com a imagem do Lago do Sabiá, em Uberlândia, no Parque Sabiá, domingo pela manhã.
Hoje é 12º dia do mês de agosto, mês dia dos pais, todo mundo com a vara querendo pegar uma tilápia. Então, Pedro colocou o barco à disposição de Jesus. Jesus, então, pôde fazer o que ele pretendia, que era anunciar a palavra. É o que você faz quando você devolve o seu dízimo, quando você dá a sua oferta, seu sacrifício no altar. Você dá oportunidade com que Jesus leve a sua voz, sua palavra mais longe, a mais ouvintes, através da rádio, da televisão e dos veículos de comunicação que tem que ser pago. Então, assim que Jesus terminou de fazer o que ele tinha que fazer, que era pregar a palavra de Deus, Jesus mandou que Pedro retornasse e lançasse a rede à direita do barco. E Pedro obedeceu. Ele disse: Senhor, tendo batido rede a noite toda, agora já chamou de Senhor porque ele presenciou que não tratava-se de um homem qualquer. Quando você ouve o homem falar das coisas de Deus, você consegue perceber se aquele homem é ou não ungido de Deus. Então Pedro falou: Senhor, tendo batido rede a noite toda, nada apanhamos. Nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele foi, lançou a rede ao lado direito do barco e, para surpresa dele, ele nunca havia feito uma pesca tão maravilhosa como aquela. Eram tantos peixes, que ele teve que contar com a assistência de todos os pescadores existentes naquele lugar para ajudá-lo a recolher os peixes que eles haviam pego através daquela pesca. Que coisa gloriosa. É como se todo esse pessoal que está aqui em volta da lagoa, por toda, está vendo, lá do outro lado, para lá, todo mundo tivesse que se juntar para vir pegar o peixe ou os peixes que um deles adquiriu por meio da sua pesca, por causa da obediência à palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa gloriosa. E quando Pedro retorna com aquela alegria daquela grande pesca, com aquela alegria daquela grande pesca, daquela grande conquista, daquela grande vitória, Jesus diz para ele: Pedro, doravante, a partir de agora, você não será mais pescador de peixe. Você vai ser pescador de homens. Jesus, vendo que ele se submeteu à palavra dele, Jesus então falou: esse é um discípulo e vai pescar muitos homens, muitas almas. E ali, assim como Pedro fez a grande pesca, Jesus pescou, para você que não sabe, 4 homens, dentre eles, para começar o seu trabalho, a sua missão, a sua incumbência na terra, que era anunciar a palavra de Deus. Como que Jesus anunciou o ministério? Você pode acompanhar a partir dessa segunda-feira, na Record, 8h45, este próximo capítulo. Jesus vai começar o ministério dele lá em Jerusalém, na Galileia. Jesus começa o ministério de divulgar a palavra de Deus. Jesus começa a igreja dele, que é a única igreja que Jesus fundou com esses discípulos que ele foi separando dessa pesca. Jesus começa essa grande e poderosa igreja que ele virá em busca com essa pesca que ele levou Pedro a fazê-la. Enquanto eles pescaram o que eles queriam, Jesus pescou o que ele queria, que eram os discípulos. 11 minutos. 11 minutos.
de meditação com a fonte que jorra, a palavra de Deus. Dentre os discípulos de Jesus, você está ouvindo o pastor Divino Marcos, que é alguém que Jesus tirou do trabalho que fazia. Pedro era pescador, era policial. E Deus me tirou. E falou, Divino, falei, pois não, Senhor. De hoje em diante, você não será mais caçador de bandido. Você vai caçar, você vai ser então o pescador de almas. E também você vai prender o pior de todos os criminosos, que é quem induz os bandidos, o drogado, o ladrão e tudo que não presta a fazer o que não presta, que é o próprio diabo. E me deu autoridade. E eu não posso desprezar a autoridade que dele eu recebi. E nem deixar de cumprir a missão que dele eu recebi, que é pescar as almas. Combater o bom combate, completar a carreira e guardar a minha fé. 11 minutos de meditação em plena manhã de domingo com seu amigo, o pastor Divino Marcos.